Chico Xavier apresenta o programa Espiritismo e Você. É criança brincar, é ouvir 1000 canções de uma concha de mar. Uma boa tarde, meus queridos amigos, irmãos que estão aqui nesse momento sintonizados conosco. Uma boa noite àqueles que estão no outro lado do planeta, já que tem companheiros que acompanham a Rádio Web Chico Xavier e o programa Espiritismo e Você. Que Jesus, o nosso amigo maior e a assistência dos mentores espirituais estejam entre nós, principalmente nesse mês de dezembro, dia 29 de dezembro de 2017. O 6º programa Espiritismo e Você está no ar, né? E nesse mês que comemoramos o nascimento de Jesus, o nascimento desse modelo maior que Deus colocou para todos nós. Nesse último programa do ano, estamos próximo do final de 2017 e 2018 chegando com esperanças de um ano proveitoso, um ano de muito trabalho, um ano de muita renúncia, de muito equilíbrio em todas as situações da vida, já que teremos um ano atípico, né? Teremos a Copa do Mundo, eleições e outras atividades que surgem justamente tirando a atenção de todos nós brasileiros para as coisas mais importantes da vida. Então devemos estar atentos, é um ano de desafios para todos nós e que possamos todos juntos em vibrações, em orações entrar 2018 com muita fé e esperança de que conseguiremos vencer todas as barreiras que chegam e que levamos também de 2017, já que é uma sequência, né? 2017 encerra, mas há uma sequência de atividades, não para, não cessa, apenas há uma continuidade de tudo, como há a continuidade da vida quando desencarnamos e partimos para o plano espiritual.
E com certeza é um local onde trabalhamos mais do que aqui no plano físico, porque a vida é estuante em todos os planos da vida, né? Deus até hoje não parou de trabalhar. E por quê? Nós temos que parar de trabalhar, temos que deixar de realizar as nossas tarefas, os nossos compromissos, as nossas obrigações. Então, com vocês, a Rádio Web Chico Xavier e o programa Espiritismo Você. Como nós estamos no limiar de um novo ano, é importante lermos uma mensagem do nosso editorial intitulada Oração no Ano Novo. Essa mensagem é nada mais nada menos do que o Espírito Joana de Ângeles, que escreve através de Divaldo Pereira Franco, e diz o seguinte: ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles com que nos honraste o caminho iluminativo. As mães solteiras, desesperadas, a quem prometemos o pão do entendimento. As crianças delinquentes, que nos buscaram com a mente em desalinho. Os calcetas que, vencidos em si mesmos, nos feriram e retornaram às nossas portas. Os enfermos solitários que nos fitaram confiante em nosso auxílio. Os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas parcas provisões, os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos que nos visitaram, recordando-nos a Ti. Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos, identificamo-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-te, amando neles toda a família universal em cujos braços renascemos. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedidos vos será o que pedirdes. Marcos capítulo 11, versículo 24. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a lhes inspirar ideias sãs. Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, o item 11. Ficamos assim com essa mensagem belíssima de Joana de Ângeles, oração do Ano Novo.
Acesse www.radiochicoxavier.com.br. Lembrando Chico Xavier. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Tudo, amigo, menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. No programa de hoje, o bloco Diálogo Espírita, Debate Espírita, vamos conversar com o nosso companheiro João Ariosvaldo. E o tema de hoje é muito interessante, Pentateuco Espírita. Então já vamos entrar nesse tema. O tema de hoje é fantástico, é importante para todos nós espíritas e aqueles que vão entrar na doutrina espírita. E vocês vão saber por ele por que essa importância. Aí já começo colocando a palavra para o nosso companheiro Ariosvaldo, porque hoje é ele quem vai falar e vai tirar todas as nossas dúvidas. E a primeira é o seguinte: uma companheira jornalista lá do Sul, que eu coloquei na chamada do programa Pentateuco Espírita, ela disse: existe Pentateuco Espírita? Aí eu coloco Pentateuco Espírita, Pentateuco Kardeciano, as obras da codificação. Qual seria a situação, ou o slogan, vamos dizer assim, mais ideal para que possamos usar, ou tem tudo o mesmo sentido? Nosso companheiro. Meu boa tarde a todos que estão em sintonia com a Rádio Web Chico Xavier.
agradecendo ao confrade Ivan Farias por mais esta oportunidade que nos é dada para conversarmos ou buscarmos esclarecer alguns pontos da doutrina espírita. Referente à pergunta, nós temos que ver o seguinte: Pentateuco espírita ou Pentateuco kardeciano? Por que a palavra Pentateuco? Porque nós temos a nossa base de doutrina espírita, calcada nos 5 livros basilares, que são, em primeiro, o Livro dos Espíritos, que foi de 1857. Em seguida, o Livro dos Médiuns, 1861. Em terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. O Céu e o Inferno, 1865. E a Gênese, de 1868. Portanto, o Pentateuco correspondendo aos 5 livros basilares. Já com relação à questão Pentateuco kardeciano, no meu entender, não seria muito apropriado, porque ele nos levaria a pensarmos que os livros foram de Kardec, quando na realidade ele só os compilou, ele foi utilizado para codificar tudo aquilo que os espíritos superiores nos trouxeram dentro destes livros. Portanto, é muito utilizado a questão Pentateuco kardeciano, mas eu procuro ver dessa forma. Então não seria errado, mas para mim acredito que a codificação Pentateuco espírita seria bem mais apropriado. Antes de voltar a palavra ao nosso companheiro, nós queremos pedir e até orientar aqueles que nos escutam, nos veem também, porque nós temos o nosso app, o nosso aplicativo, temos o site que vocês podem acessar e a nossa página no Facebook, para que vocês possam ativar as notificações. Que podemos fazer o seguinte, aqueles que ainda não têm a familiaridade com o Facebook. Lá no altozinho da tela nós temos 3 pontinhos. Você deve acionar ele pelo botão esquerdo do mouse, certo? E lá, um pouco abaixo, você vai encontrar ativar as notificações das publicações. Porque você fazendo isso, toda vez que o programa Espiritismo e Você, toda vez que a Rádio Web Chico Xavier entrar no ar ao vivo, você será avisado que nós estamos no ar, né, que nós estamos fazendo uma transmissão de algum programa, como O Momento com Chico Xavier, ou o programa Espiritismo Você, ou outros programas que estamos ainda em planejamento para 2018. Então muita novidade vem por aí, né? Ari, qual a importância dessas obras para a doutrina espírita? Do Pentateuco kardeciano, o Pentateuco espírita, as obras da codificação? Bom, nós temos que buscar na própria codificação o entendimento da necessidade que nós temos, nós espíritas, do conhecimento desses livros. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos, advento da espiritualidade, no item 5, mais precisamente no último parágrafo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Porque no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. E isso é parte da mensagem de O Espírito da Verdade, Paris, 1860.
E é interessante que nós vamos analisar e ver que ele fala, no cristianismo encontram-se todas as verdades. Portanto, ele quis dizer aqui que o Espiritismo veio para que a gente visse novamente aquela questão do cristianismo redivivo, o início do cristianismo, porque através dele é que nós temos realmente o que Jesus deixou para a gente, para todos nós, independente da questão ser espírita ou não. Então, quer dizer, o espiritismo não é o principal, não quer ser essa, na verdade, acima dos outros. Não. E o Espírito de Verdade foi muito tranquilo nisso aqui, quando falou que no cristianismo já se encontravam todas as verdades. Então, o que o Espiritismo tenta buscar, através dos estudos, através dessa busca, é chegar a essas verdades de uma forma, às vezes, muito positiva, mas que se faz necessário que nós possamos vivenciá-las, porque sem isso, nem espiritismo, nem catolicismo, nenhuma religião vai nos levar a algo mais positivo. Então, depois desse pequeno introito sobre justamente o tema de hoje, nós vamos entrar nesse momento com a música para que os nossos companheiros possam também sentir a melodia espírita, a arte espírita no nosso meio. 4h59. Quando as vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver, quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho e o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer e acreditar. Quando as vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver, quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho e o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo
Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer e acreditar. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. 5h03. Nós estamos com o nosso companheiro Argemiro, lá que está em Natal, visitando a sua família, que está conosco agora, assistindo, a Márcia Oliveira, a Paula Lório, a Dulce também que está conosco, assistindo o programa Espiritismo e Você, ao vivo. Temos outros companheiros como a Andréa Alves, que é uma companheira assídua, a Karine Martins, que também está conosco, Douglas também, que está assistindo o programa. Ele será o próximo convidado, o programa do dia 12 de janeiro, que estará conosco. A Ieda Queiroz também, que está conosco assistindo o programa Espiritismo Você. A Aline Araújo, que está conosco também assistindo o programa Espiritismo e Você. Nós vamos novamente passar a palavra ao nosso companheiro Ari e queremos deixar essa máxima: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Como podemos colocar essa máxima, Ari, relacionado justamente à questão do estudo, da instrução, justamente desses livros básicos da doutrina espírita? Então, passo a palavra novamente a você para que possa colocar para os nossos companheiros a importância justamente dessa máxima e do estudo dentro da doutrina espírita relacionada aos livros básicos. Como nós sabemos, irmão Ivan, o nosso Mestre Jesus, quando nos trouxe os seus mandamentos, que são 2, amar a Deus de todo entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e o segundo, que semelhante, que é amar ao próximo como a si mesmo, portanto, transformando a sua religião na religião do amor. Nós vemos essa primeira parte, espíritas, amai-vos, nessa condição. Amai-vos, ou o amor, é algo muito subjetivo, nós não podemos medir. Cada um tem da sua maneira, da sua forma. Possivelmente não o amor sublimado, mas o início de alguma coisa nesse sentido. Então, como é subjetivo, nós não podemos apresentá-lo, ou dizer, ou rebater de alguém se aquela pessoa ama ou não. Portanto, como ele veio em primeiro lugar, como ensinamento, é algo que a gente vai conseguir, portanto, muitas vezes através da instrução. É aquilo que nós vamos aprendendo das lições do Cristo, trazidas através do Evangelho. Então, esse instruí-vos é algo muito forte, porque já não é subjetividade. Nós temos que buscar. É algo muito, muito firme nesse sentido. Mas o instruí-vos determina-se pela palavra para alguém que tenha conhecimentos, alguém que possa reconhecer nos livros aquilo que foi deixado pelo Mestre Jesus. Logicamente, excluindo aqueles que são analfabetos nesse sentido. Só que o analfabeto é alguém que está na condição, ele não é analfabeto, ele está na condição de analfabeto.
E muitas das vezes são criaturas que têm um entendimento bem superior àquele que consegue se instruir através das letras, através dos livros. Ele, em ouvir, ele não só guarda aquilo que está lhe sendo dito, como pratica na sua melhor forma. São pessoas, muitas vezes, de uma simplicidade enorme e de uma humildade. O que eu quero dizer com isso? Porque é que a questão do saber, da instrução no sentido do saber, através dos livros, eu posso ler e muitas vezes não entender, não compreender aquilo que me foi passado. Eu vou trazer um exemplo simples de alguém que certa feita estávamos conversando e a pessoa falou que já teria lido toda a coleção de André Luiz. No entanto, essa pessoa tem problemas gravíssimos com relação à mediunidade. Ela até hoje não entendeu que André Luiz fala justamente sobre mediunidade, a maneira mais fácil da gente trabalhar. Então, muitas vezes não adianta só a questão da leitura, eu ter o conhecimento, se eu não consigo entender ou compreender aquilo. Aquela pessoa que não tem essa condição, por estar analfabeto neste momento, ele pode compreender muitas vezes bem melhor. Então, temos aqui o amai-vos em primeiro lugar, mas é algo muito subjetivo. E o segundo, que tem uma grande objetividade, é a instrução. Para nós, espíritas, encontramos tudo da codificação espírita, ou seja, no Pentateuco espírita, ou kardeciano, como queiram. Porque eles nos trazem, os livros nos trazem de todas as informações necessárias para que a gente possa caminhar de uma forma mais tranquila. Ari, qual a sequência das obras da codificação que ela deve ser seguida? Existe uma sequência, deve ser seguida essa sequência, é importante? Sim, são duas sequências. Uma da apresentação por Kardec. Porque, como nós sabemos, o primeiro livro dele foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, o nome não era esse, era Imitação do Evangelho. Mas, pela espiritualidade superior, ele teve que deixar a apresentação para depois e trouxe o livro dos Espíritos em primeiro lugar. E, na sequência, o livro dos Médiuns. E por que isso aí? A gente vai pensar. Porque Kardec estava saindo, na época, daquela situação do catolicismo, vamos dizer, de religião, questão religiosa. Se ele tem apresentado, em primeiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo, teria havido consequências totalmente diversas das que nós temos hoje. E teria sido apresentado como uma nova religião, quando na realidade nós sabemos que o Espiritismo está baseado nos 3 tripés: filosofia, ciência e religião. Então, quando a religião foi apresentada depois, quis dizer que temos aqueles que são espíritas, que têm um trabalho mais, digamos assim, aprimoramento. Não, mais ostensivo. O espírito ostensivo, ele precisa de trabalhar, mas ele tem uma grande responsabilidade, primeiro, em aprender. Exato. E reconhecer esse campo, que é um campo totalmente diferente. É um mundo totalmente diferente desse que nós conhecemos materialmente. Então, fora daí, há um perigo enorme de um médium começar fazendo as coisas todas equivocadas. Então, quando ele trouxe, em primeiro lugar, o livro dos Espíritos, ele mostrou esse mundo novo. Ele trouxe algo novo, a questão filosófica, daquilo que a gente perguntava, incluindo também todas as outras. Porque no livro dos Espíritos, são 4 partes.
E tem justamente a questão filosófica, a questão moral e as outras questões científicas e outras questões. Então, o que acontece? Com esses dois livros, o livro dos médiuns também, que veio na sequência, o médium recebeu todas as informações de como deveria se comportar, que é aquela questão nossa. Eu me digo espírita, posso me dizer assim com toda tranquilidade. Por quê? Porque no próprio livro no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Sede Perfeitos, tem dizendo que o verdadeiro espírita é aquele que procura a sua transformação moral e domar as suas mais inclinações. Então é simples. Muitas pessoas dizem, eu tento ser espírita. Não. Ou eu sou ou não sou, já disse Jesus. Sim, sim ou não. E pau, quente ou frio, nunca morno. Então nós temos que fazer buscar essa nossa convicção. Então quando eu me digo espírita, eu estou falando de acordo com o que diz o Evangelho. Só que a pergunta deveria ser, Ari, você é um bom espírita? Porque aí nós temos as nossas gradações, vai depender do nosso comportamento, daquilo que a gente vai aprendendo, vai praticando. Apesar de sermos espíritas, porque não somos criaturas santas ou perfeitas. Todos nós aqui na Terra temos as nossas imperfeições. E por ser espírita, não foge-se a regra. Então, nessa sequência, por isso que veio a questão do Evangelho segundo o Espiritismo em terceiro lugar. Porque quando as pessoas já se baseiam, já encontram aquelas respostas para o que seja a mediunidade, aí entra a mediunidade com Jesus, que nós obtemos nos seus evangelhos. Depois disso veio o céu e o inferno, que nos mostra as situações do pós-morte ou antes de nascimento, a nossa vida como espírito. Aí nos vem aquelas perguntas das questões do céu e do inferno, de a gente ter isso como ambientes físicos, que graças a Deus, até a própria Igreja Católica hoje já está pensando diferente. O Papa já apresentou como não sendo um ambiente específico, mas um estado de consciência. E depois a nossa gênese espírita, que traz a formação desde a formação da Terra a tudo aquilo que faz a nossa composição como corpo humano, como ser humano. Bom, então essa é a sequência da apresentação feita por Kardec. Mas, ainda no livro dos médiuns, no capítulo 3º do método, ordem a que devem obedecer os estudos espíritas, aí nós temos uma relação diferente. Quando foi trazido por Kardec. Qual seria essa relação, qual seria a ordem para a gente estudar a doutrina espírita? Ele apresenta aqui, no caso, o primeiro livro como sendo o que é o espiritismo, que ele não faz parte dos livros basilares. Foi uma compilação feita depois, aliás, não uma compilação, mas um enxugamento que fizeram de toda a codificação, tornando um livro bem simples, justamente para aqueles iniciantes, trazendo muitas perguntas básicas. É um livro pequeno, mas que faz com que a gente já comece a ter ideia do que seja a doutrina espírita. Na sequência, aí vem aquela outra, que é o livro dos Espíritos. Nós temos que entender o livro dos Espíritos. Lá tem 1018 perguntas, em algum caso fala assim, 1019, que tem todas as perguntas necessárias para que a gente tenha resposta para as nossas indagações. Na sequência, o livro dos médiuns, que vai interessar justamente aos médiuns mais
essa palavra me foge sempre, ostensivos, e em seguida a Revista Espírita, que é algo que muitas das pessoas ainda talvez nem conheçam, mas que nós hoje encontramos na internet, todas as revistas espíritas daquela época e mais recentes, e cada um pode tê-las, porque são consideradas obras complementares. Aquilo que deixou de ser dito na época de Kardec, com muita coisa também da época, estudada de uma forma mais completa. Então, com esse livro, nós fechamos essa questão do estudo, apesar de que teremos aí milhares de livros complementares, como o escritor como Chico, como Divaldo, como tantos outros, Raul Teixeira e tantos outros que representam o Espiritismo, trazendo muita coisa interessante e nova para o nosso aprendizado. É importante dizer que a Federação Brasileira ultimamente reeditou os livros da codificação com a tradução de Evandro Noleto, né? Evandro Noleto tinha aquela vivência mais intrínseca com o francês, e a tradução dele é bem interessante. Eu fiz um estudo e a comparação justamente das traduções, Guilherme Ribeiro e outras traduções, Salvador Gentili, e é bem interessante as traduções dessa versão de Evandro Noleto. É uma sugestão que nós também deixamos para aqueles que aqueles que são afeitos justamente ao estudo da doutrina espírita, que é aquela coisa, se tornou espírita, vai estar sempre antenado para a leitura, para a pesquisa, porque o conhecimento espírita é muito vasto acerca da vida. Então vamos dar uma pausa neste pequeno bloco. 5h20. Voltamos a apresentar Espiritismo e Você. Sucesso e nas provações, estamos aqui de passagem, pois somos todos personagens de um filme que rola na tela da imensidão. Mas qualquer um pode alterar o seu destino, se desviando do caminho já traçado. Quem não se redimir dos erros cometidos no passado, perderá o trem que leva para o
Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. 5h25. Voltamos a apresentar Espiritismo e Você. Queremos agradecer a Francisco Ferreira da Silva, que está também conosco. Ele colocou uma frase bem interessante, porque nós colocamos na chamada Pentateuco Espírita. Aí ele fez uma ênfase à questão do Pentateuco, chamando esse Pentateuco de o Pentateuco Divino. Ao nosso companheiro Francisco, que está conosco também a Gisele, a Márcia Oliveira, também a Maria Joana da Silva, os companheiros de Fortaleza, que estão também junto conosco agora nesse programa Espiritismo e Você, os companheiros do Rio Grande do Sul que estão sempre sintonizados conosco, os companheiros de Atlanta, de Portugal, de Fortaleza também, que estão sempre junto conosco, incentivando. E nós queremos dizer que alguns trechos do programa está no nosso Instagram, que é @ChicoXavierWeb. Vocês acessem, curtam, façam parte do nosso Instagram, repetindo, @ChicoXavierWeb. Então convidamos a vocês a serem também participantes do nosso Instagram. O nosso site www.radiochicoxavier.com.br. Pela página do nosso Facebook também vocês podem acessar os vídeos dos programas anteriores, dos vídeos do programa Momentos com Chico Xavier, curtir, convidar os seus amigos para também curtirem a nossa página, né? E baixar o nosso app através do Google Play, porque através do app você poderá mandar a sua mensagem de áudio, e essa mensagem de áudio nós vamos selecionar e ela sairá ao vivo durante os programas. Então lá existe um recurso, esse recurso do áudio, então você pode mandar a sua mensagem, nós recebemos e vamos colocá-la no ar através a partir do próximo programa, que será justamente no dia 12, porque no dia 5 nós teremos um programa só de músicas, né? E no dia 12 nós voltamos com justamente os debates, os diálogos, e o primeiro será de 2018, será justamente Douglas Nascimento, que trará um tema muito interessante na área da publicidade, redes sociais e tudo mais. Outro alerta, aquele que nós fizemos anteriormente, para que vocês possam ativar as notificações. Como fazer para ativar as notificações? Você vai lá no canto direito da sua telinha, tem 3 pontinhos. Você clica nele no ponto esquerdo do mouse, né? E lá você vai ativar notificações, porque fazendo isso, toda vez que a web rádio Chico Xavier se encontrar no ar, você vai ter um aviso, uma notificação de que nós estamos no ar. Isso é muito importante, é muito interessante. Agora, curtam. Nós precisamos que vocês possam fazer parte da nossa página do Facebook. Isso é muito importante. Convide os seus amigos, compartilhe os nossos vídeos, compartilhem o link da nossa página do Facebook para que ela fique mais conhecida. A repercussão está sendo muito, muito interessante, enorme, tendo em vista que nós estamos no 6º programa ao vivo, né? E apesar dos programas ao vivo, nós estamos 24 horas no ar.
Então vamos pela doutrina espírita é a sua divulgação. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. Cinco horas e 30 minutos. Aos nossos momentos finais do programa de hoje, e nós queremos fazer uma pergunta, porque ele já pega a pergunta e já faz as suas considerações, seus agradecimentos. Concebe-se, Ari, o espírita que não estuda as obras da codificação ou que não está sempre constantemente em aprendizado? Bom, Igor, aí voltamos novamente àquela máxima de Jesus, quer dizer, do Espírito de verdade, que foi Jesus, que representava Jesus. Espíritos amai-vos, espíritas instruí-vos. Então, essa necessidade da instrução, ela é premente. Nós temos que saber com o que estamos tratando. Afora aqueles, como eu falei também, que hoje estão na condição de não conseguir pelo livro, mas pode muito bem pelo ouvir. A questão do cego, ele não vê, mas ele tem como receber todas as informações. Portanto, todos nós estamos aptos, de uma maneira ou de outra, a recebermos essas informações. E a doutrina espírita, diferentemente de talvez algumas outras denominações, tem essa necessidade. Porque nós estamos tratando de um mundo totalmente novo, que é o mundo espiritual, onde há uma necessidade de que nós tenhamos esse conhecimento. Portanto, Kardec, quando veio através da espiritualidade superior com a codificação, veio trazendo tudo para que a gente caminhasse de forma segura. Porque tudo isso que nós recebemos de esclarecimentos é para que a gente não erre menos, a gente não se endivide tanto quanto se endividou no passado. Então, a necessidade desse estudo é premente para nós. Claro, nem tudo foi revelado, nem tudo nós vamos saber. Isso aí é uma pretensão enorme, se a gente, de alguém que se diga conhecedor de tudo. Não existe isso. Todos nós temos conhecimentos relativos sobre um determinado setor, sobre o outro setor. Ninguém sabe tudo. E na doutrina é a mesma coisa. Então, a necessidade de que a gente esteja sempre se aprimorando, porque as verdades, elas são relativas também. Aquilo que hoje pode me parecer uma verdade absoluta, amanhã cai por terra e me aparece algo novo, porque aquilo que a doutrina veio trazer para a gente, retirar o véu de sobre os mistérios. Hoje nós sabemos a questão desses mistérios que antes a gente não podia saber, não tinha direito a saber, e dos chamados milagres, que são fenômenos que estão calcados em coisa material, segura também, que a gente não entende ainda, mas que são coisas que existem, não estão fora da nossa realidade. E só vamos aprender isso à medida que buscamos nos aprofundar na doutrina. Também muitos dos livros que foram escritos depois, que trazem elucidações muito interessantes. Então, que a gente possa caminhar com esse pensamento de buscar encontrar, muito principalmente, já que nós temos já um sentido de busca, uma convicção de que o Espiritismo é aquilo que nós procurávamos, temos que ver que é necessário que sempre a gente esteja em busca de novas verdades, novos conhecimentos, que com certeza farão com que a gente caminhe melhor.
com o nosso irmão Jesus Cristo, quando do seu Evangelho, que é a base moral principal de toda essa codificação. Agradeço ao confrade Ivan Farias, ao nosso irmão Ribamar Soares, que está ali na técnica, desejando, não só aos dois, mas a todos os que estão ligados nessa Rádio Francisco Xavier Web, desejando um feliz ano novo, cheio de aprendizado, e que possamos fazer desses aprendizados a nossa caminhada. Quer dizer, que possamos praticá-los. E que Jesus nos abençoe com o seu amor, hoje e sempre. Nossa querida irmã Adilma Rocha, que também está conosco agora, de Pocinhos, olha aí, Pocinhos, sintonizados com a rádio web Chico Xavier, o programa Espiritismo e Você. Nós aqui agradecemos nosso amigo Ari, já é um colaborador do programa Espiritismo e Você, e aos poucos nós vamos aumentando esse leque de colaboradores. O que nós encontramos nas instituições que visitamos, e-mails que recebemos, mensagens de felicitações pela esse empenho que fizemos, eu e o Ribamar Soares, de colocar no ar a Rádio Web Chico Xavier. Agora, sem a colaboração de todos, fica muito mais difícil. E nós estamos encontrando aos poucos, a rádio está nascendo agora na programação ao vivo, então aos poucos o leque de colaboradores vão aumentando. Hoje nós temos como patrocinador, que está sempre nos incentivando, o nosso programa, que é justamente a Olos Comunicação, né? E a Serralharia Acontece, né? E outros colaboradores anônimos que acharam por bem não ser divulgados seus nomes. Mas seria muito importante essa divulgação. E esperamos contar sempre com a presença de vocês no outro lado, na telinha, assistindo o programa. E mais uma vez, ativem as notificações das publicações lá naquele pontinho, aqueles 3 pontinhos à direita, depois na sequência no mouse esquerdo, e depois aí ativa, porque toda vez que a rádio web entrar no ar, vocês terão o conhecimento automaticamente. Estamos chegando ao final de mais um programa, o último programa do ano. Queremos desejar, nós que fazemos a Rádio Web Chico Xavier, muita paz, um final de ano muito sereno, sem aquela ânsia de que tudo vai se acabar e que temos que resolver tudo, que temos que concretizar tudo nesses dois últimos dias do ano. Mas temos a consciência que há uma sequência de 2017 para 2018. E para que possamos ter uma entrada de 2018 feliz, precisamos ter a devida serenidade de que teremos mais 365 dias para que possamos colocar em prática todos os nossos projetos. Então, para finalizar, nós vamos deixar a mensagem, uma música, né, que se refere justamente à finalização de mais um ano. Feliz ano novo, que tudo se
caindo. A Rádio Chico Xavier acabou de apresentar Espiritismo e Você. E acima de tudo é o amor.